Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora, um homem afirma que pode tê-los encontrado. Disseram que era apenas uma montanha. Estavam enganados. Sob um dos picos mais sagrados da história, algo esteve escondido por mais de 3.000 anos. E nós acabamos de encontrar. Um drone de última geração equipado com um radar 100 vezes mais potente que os sistemas convencionais realizou uma varredura que os arqueólogos consideram sem precedentes. O que emergiu dos dados causou um grande impacto na comunidade científica, revelando estruturas antigas semelhantes a rochas, escondidas sob toneladas de camadas rochosas, que desafiam explicações naturais. Câmaras corredores e uma precisão geométrica que não poderiam existir sem a intervenção humana. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre o Êxodo. Deixe seu like e inscreva-se agora mesmo. Você não vai acreditar aonde essa descoberta vai te levar. Veja o que torna isso tão surpreendente. A localização não é a montanha que você aprendeu na escola dominical. Não estamos falando do pico turístico na Península do Sinai, no Egito, onde fica o Mosteiro de Santa Catarina. O radar apontou para algo muito mais controverso, uma montanha remota e fortemente protegida no coração do deserto noroeste da Arábia Saudita. Um lugar que o governo mantém isolado de pesquisadores e câmeras há décadas. Por que tanto segredo? O que eles estão protegendo? Quando o radar de penetração no solo do drone atravessou camadas de rocha, ele não mapeou apenas a superfície. Revelou impressões digitais arquitetônicas enterradas nas profundezas, paredes com contornos retos, espaços fechados e padrões matemáticos que a natureza não é capaz de produzir. Essas não são rochas moldadas pelo vento e pela erosão. São construções. E se a análise se confirmar, estaremos diante de provas físicas de eventos que bilhões de pessoas acreditam ter acontecido, mas que a ciência nunca conseguiu verificar. A montanha onde Moisés esteve, o lugar onde a lei divina supostamente foi entregue à humanidade, pode finalmente ter sido encontrada. O que o drone encontrou? O drone fez algo notável ao sobrevoar a montanha. Ele não se limitou a fotografar o que se vê na superfície. Seu poderoso radar penetrou na rocha sólida e encontrou algo oculto abaixo dela. Linhas retas, compartimentos subterrâneos e padrões claramente artificiais, não naturais. Esta é a primeira vez que temos dados concretos que podem resolver uma disputa que se arrasta há séculos. As varreduras apontam para um ponto muito específico no extremo noroeste da Arábia Saudita, próximo a duas montanhas chamadas Jabal Maqaa e Jabal Alars. Essa descoberta reacendeu discussões que estavam praticamente estagnadas há anos devido ao isolamento da região. O governo controla o acesso rigorosamente e os acadêmicos debatem o assunto há tempos. A razão pela qual alguns acreditam que o Monte Si fica na Arábia começa com o que a Bíblia realmente diz. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo afirma claramente que o Monte Si está localizado na Arábia. Os apoiadores dizem que ele não estava sendo poético nem simbólico. Ele estava apenas indicando um local real. Eles argumentam que ele estava dizendo que a montanha fica fora das fronteiras do Egito, do outro lado do mar, na terra que os antigos conheciam como Arábia. A história de Moisés também corrobora isso. Depois que Moisés fugiu do Egito, para onde ele foi Midian, que fica a leste do Golfo de Aba. Foi lá que ele viu a sarça ardente. Então, se Moisés já sabia sobre essa montanha de Deus naquela região, não faz sentido que quando os israelitas escaparam do Egito e atravessaram o mar, eles se dirigiram diretamente para essa mesma montanha. As características físicas da montanha reforçam ainda mais esse argumento. O topo de Jabal Al possui rochas de cor incomumente escura, quase como se tivessem sido queimadas. Isso é totalmente diferente do granito de cor clara de todas as outras montanhas ao redor. As pessoas que acreditam que este seja o Monte Si apontam para Êxodo 19, que fala sobre a montanha tremendo, fumegando e queimando quando Deus desceu sobre ela. Na base da montanha há uma enorme rocha que se partiu completamente ao meio, com um sulco suave entre as duas partes. E aqui está a parte estranha. A área ao redor
mostra sinais de que grandes quantidades de água já fluíram por ali. Mesmo sendo um dos lugares mais secos da Terra hoje, os crentes dizem que esta é a rocha que Moisés golpeou em Êxodo 17 para obter água. Em frente à montanha há uma gigantesca área plana, grande o suficiente para abrigar um acampamento para milhões de pessoas, e atravessando-a longas fileiras de pedras parecem marcar limites. Isso coincide com o que Êxodo diz sobre o aviso ao povo para não se aproximarem demais da montanha ou morreriam. Há outras coisas interessantes também. O que parece ser uma plataforma de pedra, feita pelo homem que algumas pessoas acreditam ser o altar que Moisés construiu para a cerimônia da aliança. Não muito longe dali, encontra-se outra estrutura que alguns associam à história do bezerro de ouro. E de fato, existem esculturas de vacas e touros em rochas nas proximidades. Há também uma alta coluna de pedra isolada, que alguns afirmam ser uma das 12 colunas que Moisés ergueu para as 12 tribos de Israel. Ao juntar todas essas peças, muitas pessoas acham que é muita coincidência para ser apenas isso. Tudo se encaixa perfeitamente com o que a Bíblia descreve. Por que os estudiosos não estão convencidos? Arqueólogos e historiadores profissionais contestam veementemente essas afirmações e têm bons motivos para isso. Na época de Paulo, o Império Romano tinha uma região chamada Arábia Pétrea. E adivinhem, essa área incluía a Península do Sinai. Então, quando Paulo disse que o Sinai ficava na Arábia, ele provavelmente estava usando o mapa político da época e não se referindo ao que hoje chamamos de Península Arábica. Isso é assunto para outro momento, lá em 2000 a.C. Isso significa que 2000 anos antes da Era Comum, escritos egípcios mencionam um lugar no sul do Sinai, chamado Tihat ou Sapet. Linguistas afirmam que essa é uma versão antiga do nome Sinai. Portanto, o nome já estava associado à Península Egípcia, muito antes do nascimento de Moisés. Mas aqui está o grande problema, onde estão os artefatos desse período histórico. Não há cerâmica, ferramentas escrita ou vestígios de assentamentos do final da Idade do Bronze e época em que supostamente ocorreu o Êxodo. Os objetos que as pessoas apontam podem ser de culturas completamente diferentes, surgidas centenas ou até milhares de anos depois. Cientistas também afirmam que rochas escuras, no topo das montanhas, são fenômenos naturais. Rochas se dividem sozinhas no deserto devido à erosão. Fileiras de pedras podem ser antigos currais ou marcos de propriedade. E aqueles supostos altares não mostram sinais de terem sido usados para cerimônias religiosas antigas. Como a tecnologia mudou tudo? Por anos, esse argumento não levou a lugar nenhum. Ninguém conseguia provar nada em nenhum dos sentidos. Então, a tecnologia mudou tudo. Em 2012, cientistas usaram escaneamentos LAR no Camboja e impressionaram a todos ao encontrarem uma cidade inteira, escondida sob a selva, um complexo urbano completo, cuja existência era desconhecida. Agora, imagine esse mesmo tipo de tecnologia, mas 100 vezes mais poderosa. Coloque-a em um drone e envie-o sobre aquelas montanhas remotas na Arábia Saudita, inacessíveis a quase ninguém. Foi exatamente isso que aconteceu em 2025 e mudou completamente a forma como procuramos o Monte Si. O drone nos forneceu dados pela primeira vez, que apontam para uma montanha específica. Uma montanha cujos padrões subterrâneos correspondem ao que o radar está mostrando. Mas agora precisamos. Pergunte-se por que aquela montanha. E quem descobriu que aquele era o lugar, muito antes de termos a tecnologia para provar isso, o solo já era sagrado. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe, mas que é realmente importante. No livro de Êxodo, quando Moisés chega à sarça ardente, o solo já é sagrado. Não vai se tornar sagrado. Já é sagrado. Quando Moisés se aproxima do fogo estranho, a voz não diz: "Esta terra será santa." Ela diz: "Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa." Observe que o lugar já é sagrado. Isso significa que Horeb, o monte de Deus, era um lugar sagrado, muito antes de Moisés aparecer. Portanto,
Moisés provavelmente não descobriu uma montanha desconhecida. Ele entrou em um local sagrado que já existia. Pense na história de Moisés. Depois de fugir do Egito, ele foi parar em Midian e casou-se com alguém da família de Jethro. Jethro era um sacerdote. Moisés vivia com pessoas que conheciam profundamente sua terra e entendiam quais lugares eram sagrados. Moisés não estava simplesmente vagando perdido como pastor de Jethro. Ele estava trabalhando em terras onde o povo midianita tinha suas próprias crenças e sabia onde ficavam os lugares sagrados. Quando Moisés chegou a Horebe, ele entrou em um espaço que provavelmente era considerado sagrado há gerações. Essa ideia de que Moisés encontrou uma montanha que as pessoas já consideravam sagrada faz ainda mais sentido quando observamos o que os cristãos fizeram naquela região séculos depois, especialmente quando construíram a Basílica de São Pedro. O Mosteiro de Catarina, nos séculos IV e VI. Como o mosteiro começou até hoje. O mosteiro é um dos símbolos mais famosos da história de Moisés. Mas a forma como ele começou mostra como as gerações posteriores moldaram a lembrança que as pessoas têm da montanha, quando o imperador Constantino o Grande governou. A maneira como os cristãos pensavam sobre os lugares sagrados mudou completamente. Antes de Constantino, os cristãos não costumavam fazer peregrinações a locais sagrados. Sua fé era mais voltada para ideias espirituais, como a de que Deus estava em todos os lugares, e que a verdadeira Jerusalém ficava no céu, não na terra. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, tudo mudou. De repente, o Império Romano começou a encontrar e proteger lugares físicos reais ligados a histórias bíblicas. A mãe de Constantino, a Imperatriz Helena, liderou a iniciativa por volta de 326 d.C. Ela viajou por toda a Palestina e áreas próximas em busca de locais ligados à vida de Jesus e a outros eventos bíblicos importantes. Durante esse mesmo período, em que a cultura da peregrinação estava em ascensão, monges começaram a se reunir no deserto árido, abaixo de Jabal Musa. A montanha egípcia, que há cerca de 1.700 anos é associada ao Monte Si. O que levou esses primeiros monges até lá simples. Eles queriam orar perto do local onde Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Sua dedicação aos poucos se transformou no que hoje conhecemos como Mosteiro de Santa Catarina. No século IV, um pequeno grupo de monges havia estabelecido acampamento sob a montanha, construindo abrigos básicos e acolhendo viajantes. Eles acreditavam que o vale abaixo de Jabal Musa abrigava a mata nativa que queimou, mas não foi destruída. Não sabemos ao certo se essa tradição surgiu de antigas histórias locais, transmitidas oralmente, ou se desenvolveu durante essa nova onda de peregrinação cristã. Mas, quando a notícia chegou a Constantinopla, as pessoas acreditaram nela completamente. 200 anos depois, no século VI, o imperador Justiniano tornou o mosteiro permanente e importante. Ele ordenou a construção de um complexo monástico fortificado ao redor do que os monges acreditavam ser a sarça ardente original. A construção era impressionante para a época. Enormes muralhas de granito, torres defensivas, depósitos de alimentos e uma igreja principal. Tinha dois propósitos: manter os monges em segurança e proteger as tradições que eles preservavam. Dentro dessas muralhas, os monges cuidam do que acreditam ser a própria sarça que Moisés viu. É chamada de sarça ardente do Sinai e ainda está viva hoje. Ela vem sendo cuidada diariamente há quase 1.500 anos. Os monges a mantêm como um símbolo vivo da presença de Deus. Peregrinos vêm e tocam seus galhos ou se ajoelham ao lado dela, imaginando o momento em que Moisés ouviu Deus chamá-lo pela primeira vez. O mosteiro também se tornou uma biblioteca incrível, uma das mais antigas do mundo, perdendo apenas para o Vaticano. Possui bíblias antigas, escritos cristãos primitivos e traduções raras, que só existem porque os monges as protegeram. Por gerações, Santa Catarina não foi apenas um lugar espiritual, mas também um centro de conhecimento visitado por estudiosos, viajantes e líderes religiosos. Outro local famoso no mosteiro é o Poço de Moisés. Acredita-se que foi ali que Moisés ajudou Zípora e suas irmãs a obter água pela primeira vez. Os peregrinos tratam o local com profundo respeito, imaginando o momento
em que Moisés passou de príncipe egípcio a humilde pastor. Mas eis a questão que persiste. Se Horeb era um lugar sagrado, tão importante e com raízes tão profundas, por que restam tão poucos vestígios físicos da época de Moisés? Esse é o desafio arqueológico. Os arqueólogos destacam algo crucial. Os israelitas no Sinai não estavam construindo reinos ou cidades. Eles não estavam se estabelecendo ou praticando a agricultura. Eram viajantes, famílias de pastores, que viviam em tendas e se deslocavam constantemente de um lugar para outro. A Bíblia diz que eles acamparam na montanha por cerca de 1 ano. Em termos arqueológicos, 1 ano é quase nada. Mal deixa vestígios. As cidades deixam para trás muralhas, oficinas, templos e cemitérios. Acampamentos nômades, eles não deixam quase nada para trás. Especialistas explicam os 4 tipos de coisas que um grupo como esse pode deixar e por que cada uma desaparece naturalmente ao longo de milhares de anos. Tipo fogueiras e cinzas. As pessoas que cozinham diariamente precisam de pequenos círculos de pedras para suas fogueiras. Mas o vento leva as cinzas. A chuva espalha as pedras e os animais pisoteiam tudo. Após milhares de anos, essas fogueiras para cozinhar praticamente não deixam vestígios. Talvez apenas uma leve alteração na cor do solo. No deserto, as cinzas desaparecem em uma única estação. Após 3.500 anos, é perfeitamente compreensível que não haja vestígios de fogo. Segundo tipo, buracos de postes de tenda e linhas de pedra. Os postes de tenda deixam pequenos buracos redondos no solo, que só podem ser encontrados com análises muito cuidadosas. As linhas de pedra usadas para guiar animais ou marcar pequenas áreas são ainda mais difíceis de identificar. Mais tarde, pastores comerciantes e nômades as danificam ou reutilizam as pedras, apagando os padrões originais. Terceiro tipo, fragmentos de cerâmica. A cerâmica geralmente é a melhor evidência que os arqueólogos podem encontrar, mas os nômades não carregavam muita coisa. Apenas tigelas básicas, alguns jarros e panelas simples. Quando esses utensílios quebravam os pedaços, se espalhavam por vastas áreas desérticas. Ao longo de milhares de anos, esses fragmentos se misturaram completamente com a cerâmica de inúmeros outros viajantes que passaram por ali, tornando impossível determinar a qual grupo cada peça pertencia. Fossas de dejetos e latrinas do tipo 4. A matéria orgânica se decompõe completamente em ambientes desérticos abertos. Quaisquer dejetos humanos dos israelitas teriam sido completamente destruídos a eras por bactérias e insetos e pelo tempo. Mesmo que outrora existissem centenas de fogueiras, milhares de fragmentos de cerâmica e muitas marcas de tendas, eles estariam espalhados por uma área enorme. Ao longo dos séculos, esse mesmo local foi visitado por pastores beduínos, comerciantes, soldados peregrinos e todos os tipos de outros nômades, deixando vestígios semelhantes. Hoje, os arqueólogos encontram uma coleção heterogênea de vestígios de diferentes períodos, tornando quase impossível identificar evidências de um único acampamento de 1 ano. Portanto, as evidências desaparecidas são exatamente o que os especialistas esperariam de um grupo nômade que permaneceu em um local por pouco tempo. O problema não é que os israelitas não tenham deixado nada para trás. É que o que eles deixaram é muito semelhante ao que muitos outros grupos deixaram. Em outras palavras, as evidências não desapareceram porque nunca existiram. Está oculto porque está tudo misturado com o resto. Por que o Egito nunca o registrou por escrito, há outro enigma. Por que os egípcios não escreveram sobre o Êxodo? O Egito mantinha registros de vitórias, reis e guerras. Portanto, parece que deveriam ter registrado a perda de todos os seus escravos, o constrangimento nacional e o desastre militar sofrido. Os egiptólogos explicam por que esse raciocínio está errado. A escrita egípcia era basicamente propaganda real, não história honesta. Os monumentos eram construídos para mostrar o poder do faraó, não suas fraquezas. Eventos que demonstravam fracassos eram deliberadamente omitidos. O Egito tinha um padrão claro: apagar as coisas ruins. Grandes eventos negativos não eram registrados na época.
A expulsão de Ras, uma das maiores convulsões políticas do Egito, não possui registros escritos da época em que ocorreu. Só sabemos sobre ela por meio de relatos escritos muito tempo depois. O caso do faraó Akhenaton torna isso ainda mais evidente. Após sua morte, os governantes que o sucederam apagaram seu nome, destruíram suas estátuas e reescreveram a história para removê-lo completamente. Se os egípcios apagavam seus próprios reis, certamente apagariam qualquer evento que desse a impressão de que um deus estrangeiro os havia derrotado. Se o êxodo tivesse acontecido da forma como é descrito na Bíblia, o Egito teria sofrido com pragas. Seus magos teriam falhado. Todos os primogênitos teriam morrido, incluindo o herdeiro do faraó. Houve pânico generalizado. Os escravos fugiram. E a força de elite dos carros de guerra foi destruída na água. Nenhum escriba egípcio jamais registraria eventos como esses. Seria suicídio profissional. Portanto, o silêncio nos registros egípcios não é estranho. É exatamente o que os historiadores esperariam. Junte esses dois fatores e você terá um padrão que faz todo o sentido. Os israelitas deixaram vestígios muito tênues para serem identificados em meio ao contexto histórico, e os egípcios apagaram tudo que pudesse prejudicar a imagem da família real. O fato de não termos evidências não prova que o êxodo não aconteceu. Isso condiz com o que ocorreria naturalmente. O deserto pode ser silencioso, mas não é completamente vazio. Com um estudo cuidadoso e tecnologia moderna, às vezes podemos encontrar vestígios muito tênues. Mesmo que os israelitas tenham desaparecido da vista de todos, eles podem ter deixado marcas sutis enterradas sob milhares de anos de areia. Quando isso acontecer novamente, não será a primeira vez que o povo de Israel desaparece. Séculos após o êxodo, as 10 tribos do norte desapareceram em circunstâncias surpreendentemente semelhantes. A história está repleta de relatos de grupos que desapareceram, mas poucos são tão dramáticos quanto a perda de uma comunidade inteira. Um dos exemplos mais claros ocorreu em 722 a.C., quando o Império Assírio atacou o reino do norte de Israel. Isso levou ao súbito desaparecimento das 10 tribos, um mistério que perdura há mais de 2000 anos. O ataque assírio, liderado por Salomão V e Sargão II, não foi um ato de violência aleatório. Foi uma estratégia calculada. Seu plano imperial era remover à força os povos conquistados de suas casas, dispersá-los por províncias distantes e destruir sua identidade cultural. A arqueologia comprova a violência dessa campanha. Escavações em locais como Gizé revelam muralhas destruídas, prédios governamentais incendiados, espessas camadas de cinzas e pontas de flecha ainda cravadas onde soldados morreram em combate há mais de 2.700 anos. O Reino do Norte não desapareceu lentamente. Foi esmagado por uma força avassaladora. A Bíblia diz que quase todos os povos do Norte foram levados cativos, restando apenas o Reino do Sul, Judá. Isso criou a lenda das 10 tribos perdidas. Mas pesquisas modernas mostram que a realidade foi mais complexa. Embora muitas pessoas tenham sido deportadas, milhares de israelitas permaneceram na terra. Continuaram a cultivar a terra, reconstruíram lentamente pequenas comunidades e, mais tarde, tornaram-se parte do grupo que conhecemos como samaritanos, que mantiveram vivas partes da tradição israelita. Enquanto isso, outros desapareceram completamente no Império Assírio. Alguns foram absorvidos por novas áreas, onde as famílias se separaram, as línguas se misturaram e os costumes foram se perdendo aos poucos. Essas pessoas não morreram. Simplesmente deixaram de aparecer nos registros como uma nação distinta. Esse desaparecimento por meio da integração da sobrevivência, mas com a perda da identidade, é o verdadeiro mistério. O exílio assírio é como um reflexo do êxodo. No primeiro caso, os israelitas deixaram o Egito e desapareceram no deserto, quase sem deixar vestígios físicos. No segundo caso, foram removidos de sua terra natal e absorvidos por um império estrangeiro, quase sem deixar traços culturais. Um desaparecimento diz respeito à localização, o outro à identidade. Juntos mostram como uma população inteira pode desaparecer sem deixar ruínas. Rotas comerciais pelo deserto.
Com o tempo, histórias contaram que as tribos não permaneceram na Assíria para sempre. Alguns podem ter viajado para o leste ao longo das rotas comerciais do deserto que ligavam a Mesopotâmia à Arábia. Essas rotas, incluindo as famosas rotas do incenso e da seda, eram percorridas por caravanas e abrigavam fortalezas a cada 30 a 40 quilômetros, que forneciam abrigo-água e mercados ao longo dos caminhos inóspitos do deserto. Se pequenos grupos de exilados utilizaram essas rotas, quaisquer vestígios deixados por eles se misturariam completamente com os inúmeros rastros de comerciantes, nômades e peregrinos que percorreram as mesmas estradas. Isso conecta ambos os desaparecimentos às mesmas paisagens. Os mesmos desertos que ocultaram o movimento vindo do Egito também poderiam ter ocultado pessoas que se dispersaram de Israel. Em ambientes como esse, vestígios tênues só sobrevivem em formas minúsculas. A arqueologia moderna utiliza ferramentas de alta tecnologia como radar de penetração, no solo, imagens térmicas e varredura, multiespectral para encontrar fogueiras enterradas, círculos de pedra onde ficavam tendas e pequenos depósitos de lixo deixados por grupos temporários. Uma comunidade inteira pode desaparecer sem deixar ruínas visíveis. O exílio assírio prova que sim. E se conseguirmos entender o silêncio em torno das tribos perdidas, o silêncio em torno do Êxodo também começará a fazer mais sentido. O que sabemos sobre os midianitas? Arqueólogos que trabalham no noroeste da Arábia encontraram vestígios de assentamentos que nos contam sobre os midianitas, o povo com quem Moisés conviveu antes do Êxodo. Os midianitas eram seminômades, ou seja, deslocavam-se bastante, mas não eram totalmente cruéis. Eles estiveram ativos desde o final da Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro. Sua presença se manifesta não em grandes cidades, mas em pequenos acampamentos, sítios de mineração e postos ao longo de rotas comerciais. Escavações revelam estruturas construídas sobre fundações de pedra simples, muitas vezes com apenas alguns metros de largura, além de áreas cercadas para a criação de animais. A maioria dos sítios tem apenas alguns hectares, demonstrando um modo de vida baseado na mobilidade em vez de assentamentos permanentes. Uma importante evidência disso é a cerâmica pintada midianita. É possível reconhecê-la por suas cores, em tons de vermelho sobre bege e padrões geométricos. Essa cerâmica foi encontrada por toda a região. Fragmentos espalhados por antigas áreas habitacionais funcionam como marcadores temporais confiáveis. A datação por carbono de fogueiras e materiais orgânicos encontrados junto à cerâmica confirma essa hipótese. Muitos desses sítios arqueológicos datam entre os séculos XV e XIII a.C., exatamente quando as cronologias tradicionais indicam que ocorreu o Êxodo. A cerâmica é prática e funcional, mas demonstra uma habilidade local consistente, apontando para uma tradição de produção de cerâmica voltada para pessoas em movimento. Há também evidências de trabalho industrial ao lado de vestígios domésticos. Escavações encontraram detritos de fundição de metais, incluindo escória e pedaços de fornos, comprovando que eles extraíam e processavam cobre e outros metais. Registros históricos descrevem o trabalho com metais como típico dessa região, e as evidências arqueológicas corroboram essa informação. As estruturas de pedra nos fornecem mais pistas. Fundações retangulares, muros baixos e pequenas áreas cercadas estão espalhadas pela região. Em diversos vales, arranjos circulares ou ovais de pedra parecem ter servido de base para tendas ou abrigos temporários. A dispersão dessas estruturas revela uma estrutura social centrada em grupos familiares e pequenas trocas comerciais, e não em grandes governos centralizados. Os sistemas de gestão de água nos dizem ainda mais sobre os padrões de assentamento. Arqueólogos encontraram canais, reservatórios de água e buracos revestidos de pedra projetados para captar a água da chuva sazonal. Essas instalações demonstram uma adaptação inteligente a um ambiente extremamente seco. A rota bíblica do Êxodo menciona lugares como Elim Hafidim e Tabera. Arqueólogos observam que esses locais provavelmente eram acampamentos sazonais e não cidades permanentes, o que condiz com o modo de vida dos midianitas. Sítios que coincidem geograficamente
com essas localidades apresentam pouca arquitetura, cerâmica dispersa e vestígios de fogueiras. Isso sugere que a movimentação se baseava na disponibilidade de água-pastagens e rotas comerciais estabelecidas. O nome da montanha. O nome da montanha nos dá a primeira pista sobre a sua importância muito antes da chegada dos israelitas. Alguns estudiosos atribuem a origem do nome a Sin, o deus lunar mesopotâmico, que era adorado em toda a Mesopotâmia e pelos primeiros grupos semitas. Isso sugere que a montanha pode ter sido usada para o culto à lua, séculos antes da história bíblica. Outra explicação conecta o nome à palavra hebraica, sen, que significa arbusto espinhoso, remetendo à sarça ardente do Êxodo. Essa ideia defende que plantas locais, especialmente acácias, e outros arbustos espinhosos que pegam fogo facilmente podem ter criado associações com o fogo. Uma terceira teoria situa a montanha no deserto de Sin, um nome que pode se referir à argila, ou lama, descrevendo as características do deserto ao redor. Embora esses significados sejam diferentes, cada um deles aponta para o fato de a montanha ser respeitada e usada para fins religiosos ou simbólicos, muito antes da chegada dos israelitas, o que existe de fato no local. A Bíblia enfatiza o quão especiais eram as tábuas da lei dadas a Moisés. O livro de Êxodo diz que elas foram escritas pelo dedo de Deus, tornando-as diferentes de qualquer coisa que os humanos pudessem fazer. O primeiro conjunto de tábuas foi quebrado quando Moisés encontrou os israelitas adorando o bezerro de ouro, rompendo a aliança que acabavam de fazer. Vestígios físicos que podem estar relacionados a essa história aparecem na base da montanha. Estudos arqueológicos encontraram plataformas de pedra, áreas cercadas e fundações que podem ter sido altares ou espaços rituais que correspondem às descrições bíblicas de cerimônias de aliança e sacrifícios. Fogueiras buracos revestidos de pedra e conjuntos de pequenas estruturas de pedra indicam áreas temporárias para cozinhar e currais para animais. Fragmentos simples de cerâmica comprovam a presença humana e ossos de animais dispersos sugerem tanto atividades rituais quanto refeições regulares. Embora esses vestígios sejam modestos, correspondem ao que se esperaria de um grupo nômade realizando cerimônias religiosas no deserto. A história da sarça ardente pode combinar significado simbólico com eventos naturais. Arbustos espinhosos como a acácia possuem olhos que pegam fogo facilmente, e as condições do deserto às vezes provocam incêndios devido a raios ou combustão espontânea. Esse tipo de queimada poderia ter parecido milagroso para os povos antigos. A importância geral da montanha é corroborada por sua geografia. Seus picos altos, cores vibrantes e localização ao longo de rotas de viagem a tornariam um ponto de referência facilmente reconhecível. Montanhas sagradas por todo o Antigo Oriente Próximo eram frequentemente locais de encontro para rituais, juramentos e observação das estrelas. Sagradas ao longo dos séculos, essas montanhas permaneceram sagradas muito depois dos tempos bíblicos. Tradições posteriores associaram o local a atividades proféticas, peregrinações e, eventualmente, mosteiros. Os mosteiros construídos entre os séculos IV e VI depois de Cristo demonstram que as pessoas continuaram a respeitar este local. O uso religioso contínuo ao longo de milhares de anos sugere que a montanha era sagrada antes da chegada dos israelitas, e que sua importância ritual permaneceu viva por meio de uma memória cultural, persistent, ligada à sua paisagem impressionante. E combinação de tecnologia avançada, descobertas arqueológicas e estudos históricos continua revelando novos aspectos de um dos mistérios mais antigos e duradouros da humanidade.